Autocobrança. Vamos tentar aprender a frear ela para que a gente tenha uma vida um pouco mais leve, que a gente seja menos duro com nós mesmos. Eu acho que a autocobrança é um tema que deveria ser assim lei para qualquer ansioso, porque a gente sim se cobra demais. Eu acho até que esse vídeo vai servir para pessoas de modo geral, porque eu acho que mesmo pessoas que não têm transtorno de ansiedade, como o público que eu me dirijo mais, só de você viver na sociedade que a gente vive hoje, você provavelmente já se cobra demais. E se você não tem um transtorno de ansiedade, com certeza a autocobrança ainda pode ser um problema na sua vida mesmo assim. Então acho que esse vídeo se dirige para qualquer um dos casos, seja você uma pessoa que de fato tem um transtorno de ansiedade, e aí sim a autocobrança acaba virando um problema muito, muito grande, ou mesmo ter a autocobrança como um problema grande, mas não parte do seu transtorno de ansiedade em si. E aí no vídeo de hoje, o que eu quero mesmo é trabalhar com vocês o conceito do que é a autocobrança e principalmente passar uma técnica para ajudar vocês a realmente aprender a frear essa autocobrança, essa autocobrança excessiva que faz tão mal pra gente, que faz a gente ter dificuldade de aceitar nossos erros, né? Eu acho que duas coisas principais que eu vou trabalhar aqui com vocês, que já vale a pena destacar, são entender a diferença entre um erro e uma coisa que você poderia ter feito melhor, e também entender ali a diferença entre a autocobrança natural e a autocobrança excessiva. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês, para quem é novo aqui. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do Instagram e do YouTube Jess Sem Pânico. Eu sou uma ex-ansiosa, ex-detentora de síndrome do pânico e hoje eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E eu criei esse canal para compartilhar tanto a minha experiência como paciente mesmo, como uma pessoa que viveu transtorno de ansiedade a vida toda, como também compartilhar os conhecimentos que eu estou adquirindo na própria pós-graduação para realmente ajudar vocês a espalhar a psicoeducação para que cada vez mais a gente saiba, entenda o que está acontecendo com o nosso corpo. E isso é grande parte da melhora para alguém que tem um transtorno de ansiedade, é realmente conhecer o que a gente está sentindo, por que a gente sente tudo isso. Isso já é uma tranquilidade enorme, assim. Não vou chutar números, mas pelo menos 10% aí do tratamento envolve você entender o que está acontecendo com você. Mas queria pedir para quem é novo aqui para se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo, então se você gostou da pegada, depois entra no canal, dá uma olhada. Eu vou deixar o link quando terminar o vídeo. Você vai poder entrar ali no canal e ver se realmente tem conteúdo que você gosta, porque todo dia eu vou postar coisa nova e aí você consegue acompanhar, ficar de olho, e espero que vocês gostem. Para quem é velho, já conhece, lembra de deixar o seu like. Quando vocês deixam like no vídeo, isso me ajuda demais, porque as pessoas vão ver que esse vídeo é um conteúdo de valor e vão continuar vindo pra cá, né? Então a gente ajuda o algoritmo do YouTube a ver que é um vídeo bom, então se vocês puderem dar o like, isso vai ajudar demais. E se você é novo aqui, mas também já gostou do que viu até agora, apesar de que eu não falei muita coisa ainda, também tô aceitando likes. Mas vamos nessa, vamos começar de fato a falar sobre autocobrança. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês é olhar a descrição no dicionário do que significa a autocobrança, para a gente entender a diferença entre autocobrança e autocobrança excessiva. Porque autocobrança, no dicionário, ela puramente tem o sentido de uma exigência, né, que um indivíduo, ou seja, que você faz com você mesmo. E isso não necessariamente é algo ruim, porque a gente vai ter exigências com nós mesmos, né? A gente tem exigências com os outros, a gente tem exigências até com o nosso pet. Você exige que o seu gatinho ou o seu cachorro não faça cocô no tapete, assim como você exige de você mesmo que você tome banho todo dia. Então, é normal que a gente cobre coisas de nós mesmos, até mesmo cobranças mais sérias, né? Eu dei o exemplo do banho, mas é normal você exigir de si mesmo que você não vá queimar um almoço. É normal que você exija de si mesmo que você não vá atrasar para o trabalho. Existem cobranças
que são saudáveis, sim. Então faz parte a gente cobrar algo de nós mesmos. Na verdade, eu até ousaria dizer que é até bom que você cobre de si mesmo coisas que antes são esperadas, que os outros já estão cobrando de você, porque é uma vida muito dura você viver com base na cobrança dos outros. Então, se todas as atitudes que a gente tomasse fosse por uma cobrança externa e não por uma autocobrança, quer dizer que a gente está vivendo pelo que os outros exigem da gente, não o que nós exigimos de nós mesmos, tá? Então, a palavra autocobrança puramente, no meu ver, na minha análise, né, olhando no dicionário, ela é uma coisa boa. Eu prefiro, e aí isso vai de cada um, claro, eu prefiro viver uma autocobrança no sentido de que eu sou responsável e eu faço as minhas próprias exigências, do que eu viver sob a cobrança dos outros. Eu acho que é saudável você se cobrar em algum nível. Mas é claro que se eu tô gravando esse vídeo é porque a autocobrança é horrorosa pra muita gente, já foi horrorosa pra mim também. Mas por quê? Porque a gente leva ela para um outro patamar, né? A gente pega essa autocobrança, que deveria ser algo saudável ali, que tá ali para fazer com que a gente faça as mínimas coisas ali no dia a dia que a gente gostaria de fazer com qualidade, e ela acaba virando uma fonte enorme de sofrimento. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque falta muitas vezes empatia com nós mesmos. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de aceitar que a gente erra e que nem sempre a gente consegue cumprir com as exigências que a gente faz com nós mesmos, né? Então é muito louco isso, porque a gente vai estar sempre exigindo algo dos outros, de nós mesmos, e a gente fica chateado quando o nosso cachorro, quando o nosso gato, quando eles fazem um cocô no tapete, né? Por quê? Porque a gente tinha ali uma cobrança deles de que eles não fizessem isso, a gente ensinou isso pra eles, e quando eles fazem a gente fica chateados. O problema é quando acontece com a gente fica muito mais chateado, a gente sofre, a gente chora, a gente se culpa, a gente se sente a pior pessoa do mundo, uma pessoa ruim, horrorosa, besta, que só faz besteira, que não presta, que não tem valor, e a gente se coloca pra baixo e se joga lá no fundo do poço, de um jeito que até não faz sentido, porque a gente não faria isso com uma outra pessoa que cometesse o mesmo erro. Então, às vezes, quando a gente comete algum erro, ou quando a gente não faz algo à altura, né, na qualidade que a gente gostaria de ter feito, a gente se joga para baixo de tal forma que a gente nunca teria jogado nenhuma outra pessoa que tivesse cometido o mesmo erro nas mesmas circunstâncias. Você já parou para pensar isso? Que talvez você tenha uma facilidade maior de ser generoso e perdoar os erros e os defeitos e as falhas das outras pessoas ao seu redor do que a sua. E isso não tá legal, porque você não tem que ser diferente dos outros, você não tem que ser melhor que os outros. Eu sei que pode parecer que eu tô falando isso como se eu achasse que você quer ser melhor que os outros. Eu sei que muitas vezes quando a gente tem ansiedade é ao contrário, a gente sente muito pior que os outros. O meu ponto é justamente que quando você se cobra de um jeito que você é duro consigo mesmo, de uma forma que você não seria duro com uma outra pessoa, no fundo você tá querendo ser melhor do que os outros, e isso não é bom, não é saudável você cobrar de você coisas que você não cobraria de ninguém. É bom que você consiga ali equilibrar suas exigências, porque se você quiser ser melhor que todo mundo, você tá ferrado, porque tem sei lá quantos bilhões de pessoas no planeta. E, cara, estatisticamente é impossível você ser melhor que todo mundo em tudo. Então vão ter muitas coisas que você vai ser pior, e pode ser que você não seja melhor que ninguém em nada. Eu provavelmente não sou melhor que todo mundo em nada, e eu tô bem com isso, porque não adianta a gente querer ser. E a gente pode super ser feliz e ter muito sucesso sem ser a melhor pessoa em alguma coisa. Então não precisa dessa exigência toda com você mesma. Eu acho que provavelmente você talvez nem se dê conta do quanto você cobra de você coisas que você nunca cobraria de nenhuma outra pessoa. Então é isso que eu tô querendo deixar claro aqui, que a autocobrança excessiva, o que nos faz mal é quando a gente cobra de nós mesmos coisas que a gente não cobraria dos outros, e quando a gente é duro
com nós mesmos, com coisas e erros que a gente entenderia no outro com generosidade, assim, tipo, tudo bem você ter errado, isso acontece. E quando é a gente que erra, o discurso é outro, né? Não é isso que a gente fala pra nós mesmos quando a gente que comete aquele erro. Então é essa autocobrança excessiva que faz tão mal pra gente. Então, se você já sentiu isso, se o que eu tô falando aqui faz sentido, se realmente você sente que tudo que você erra e se julga ali, você realmente tá sendo mais duro com você mesmo do que você é com os outros, já me conta aqui nos comentários que de fato isso acontece, pra eu saber se vocês se identificaram com essa sensação. Mas então, deixa eu contar pra vocês o que é essa técnica que eu quero trazer hoje para ajudar vocês a frear essa cobrança excessiva. Então, a primeira coisa é aprender a separar a cobrança aceitável daquela cobrança que é excessiva e que te faz mal. E a primeira coisa para fazer isso é realmente você entender e aceitar que os erros e os defeitos, né, da vida não precisam tornar ela pesada. Você pode ser uma pessoa que erra pra caramba, que tem defeitos pra caramba e mesmo assim viver uma vida leve, porque os erros fazem parte do crescimento. Então, você tem que começar a entender, cara, será que a cobrança que eu tô fazendo comigo mesmo tá mais me atrapalhando do que me ajudando? Então, esse é o primeiro passo dessa técnica, é você entender no seu dia a dia as cobranças que você tem e se elas são cobranças ok ou se elas estão sendo excessivas. E o melhor jeito de você identificar se uma cobrança é excessiva é se perguntar se você teria tido a mesma reação e dado a mesma gravidade para aquele erro se fosse uma outra pessoa que tivesse cometido. Uma coisa importante de entender é que essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela não é uma fórmula mágica. Então, assim, não é só você assistir esse vídeo, ficar aqui comigo até o final, que você vai automaticamente parar de se cobrar. Existe um esforço do seu lado, a aperfeiçoação, né, a prática de uma técnica para que você consiga criar isso. E o mais doido de tudo é que se você é uma pessoa que se cobra, você provavelmente vai se cobrar, ó, fica comigo, você vai se cobrar para conseguir realizar essa técnica e parar de se cobrar. Então olha a coisa louca, o ciclo de autocobrança excessiva que você vai criar. Você tá querendo acabar com a autocobrança excessiva, beleza? Você quer acabar com a autocobrança excessiva e aí você tá praticando uma técnica. E como tudo na vida, né, uma técnica nova, uma coisa que você tá aprendendo agora a fazer, é nova, ou seja, você vai errar, você vai demorar para acertar, você vai precisar de um tempo para evoluir nessa técnica, que nem a gente demora para acertar a pestana do violão, maldita pestana do violão, a gente vai demorar para aprender essa técnica. E você não pode criar uma autocobrança e se frustrar porque você não tá conseguindo na primeira, na segunda, na terceira, que só na 10ª vez que você executou a técnica, parar de se cobrar e sofrer com seus erros. Lembra que é um processo que leva tempo, mas confia nesse processo, que vale a pena e em um momento você vai ver que naturalmente essa cobrança excessiva vai acabar indo embora. Então, não é uma fórmula mágica, é uma técnica, tem que ser aperfeiçoada, praticada e não cai no ciclo maluco de se autocobrar para acertar essa técnica, senão esse vídeo não vai te ajudar, vai só te atrapalhar. E lembra que essa técnica não é só uma oportunidade para você agora de saúde mental, não vai só te ajudar a ter uma saúde mental melhor, um equilíbrio emocional melhor, mas aprender a lidar com os nossos erros é algo fundamental para trabalhar, seja você uma pessoa que está no mercado de trabalho convencional ou no mercado de trabalho alternativo, ou sei lá, fora do mercado de trabalho, para você ter o seu sucesso profissional ou seu sucesso financeiro, aprender a errar e lidar com os seus erros de uma forma saudável, que não te coloque para baixo, não te leve para o fundo do poço, que te ajude a lidar com maturidade com esses erros, vai ser um diferencial enorme, porque tá cheio de gente no mundo, no mercado de trabalho, qualquer lugar que você olhe, que ainda não aprendeu a lidar com os erros e que lida de uma forma muito dura. Talvez seu próprio chefe ainda não tenha aprendido a lidar com os erros. E o mais bonito, mais legal, quando você lida bem com os seus erros, é que você consegue parar de focar no erro e se martelar pelo erro que você cometeu
e focar na solução. E o seu chefe, a pessoa que trabalha com você, ela não tá preocupada em ver que você sente muito por ter errado, em ver que você ficou mal mesmo e que você se torturou por ter errado. Ela quer que você resolva o problema que você potencialmente criou ou piorou quando você cometeu aquele erro. Então, se a sua energia estiver focada ainda em se torturar e sofrer pelo erro que você cometeu e ir pro banheiro chorar por aquele erro, isso não vai te ajudar, não vai ajudar as pessoas ao seu redor que vivenciaram, que foram impactadas por aquele erro. Então, você praticar essa técnica vai te ajudar tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, é muito importante entender isso. Eu vou dar para vocês 2 exemplos de erros que eu cometi, um no mercado de trabalho e outro quando eu era mais nova, que mostram essa cobrança excessiva. O primeiro erro que eu cometi não é nenhum erro, o primeiro erro não. O primeiro exemplo de cobrança excessiva que eu vou dar pra vocês agora foi quando eu fazia aula de bateria. Eu adorava tocar bateria, eu fazia aula depois do colégio e me marcou muito, né, quando eu cresci e olhei pra trás, que uma coisa era muito comum na minha aula de bateria. Eu tava aprendendo ali uma levada nova, né? A gente chama de levada ali o conjunto de batidas, ou como você queira chamar, da bateria. Eu tava aprendendo um ritmo, uma levada nova, e sempre que eu tivesse aprendendo uma levada nova, cara, isso é verdade, eu olhava pro meu professor e eu pedia desculpa pra ele toda vez que eu errava a levada. E era muito automático pra mim falar aquilo. Eu tava ali tocando, eu errava, eu perdia o ritmo, eu não conseguia fazer e travava, eu virava, olhava pra ele e falava desculpa. Eu pedia desculpa, assim, loucamente, desculpa, 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 desculpa. E meu professor ele sempre falava, Jéssica, não tem que pedir desculpa, para de pedir desculpa, para de pedir desculpa. E aí eu me sentia culpada e eu falava desculpa. Tipo, ele pedia pra eu parar de pedir desculpa e eu pedia desculpa por estar pedindo desculpa. Então era uma coisa de louco e talvez já tenha acontecido com você até. E o que é isso? É eu cobrando de mim que eu acertasse de primeira e que eu não errasse a levada numa aula. E aí eu não sabia disso, assim, eu não tinha noção do quanto eu tava tendo uma autocobrança de louco por estar cobrando de mim mesma acertar as levadas durante a aula, que a aula é o lugar para errar, é o lugar para praticar e para aprender. Eu não tava num concerto, eu não tava num musical, eu não tava num show, eu tava, tipo, na aula e eu não conseguia aceitar que eu tava errando e eu pedia desculpa por estar errando, como se aquele erro fosse inaceitável, fosse algo que eu tivesse que demonstrar e pedir desculpa. E isso é um exemplo de uma autocobrança excessiva, que me atrapalhou muito. Por quê? Porque enquanto toda vez ali que eu errava uma levada e eu pedia desculpa, era uma oportunidade que eu perdia de ganhar confiança no que eu estava fazendo, porque cada desculpa que eu pedia era uma perda ali de confiança. E com você também, tá? Toda vez que você se tortura por um erro que você comete, você perde confiança naquela atividade que você está executando, sendo que você talvez esteja justamente no momento de aprender e aperfeiçoar aquela habilidade. Então, se você é novo num emprego e você está cometendo erros, cara, você não pode se torturar por cada erro que você comete, porque cada vez mais a sua experiência naquele trabalho vai ser uma experiência de insegurança e não de aprendizado. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês e conectar com a vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Porque esse é um exemplo da vida pessoal. Eu sofri pra caramba, claro que eu adoro tocar bateria, mas até hoje eu sou insegura, acho que eu toco mal e provavelmente eu deixei de aprender muito e de evoluir muito na bateria por me colocar pra baixo toda vez que eu errava. E o segundo exemplo é um exemplo de dificuldade de contar dos erros que você tem por vergonha de ter errado ou de não saber alguma coisa. Então, a gente cobra de nós mesmos que a gente já saiba as coisas, que a gente chega num lugar e a gente espera que a gente saiba fazer e a gente não consegue pedir ajuda, porque a gente tem uma autocobrança excessiva de que a gente consiga fazer as coisas de primeira sem ajuda. E eu sempre fui assim. E no meu primeiro estágio, gente, no primeiro não, segundo, porque eu trabalhava com a minha mãe antes, mas na minha primeira experiência profissional fora da minha família, foi numa agência de turismo e eu tomava conta do site e das redes sociais. E
eu gostava dessa parte de programação, de site. Eu nunca tinha efetivamente programado, mas eu gostava dessa parte e eu queria aprender. E eu comecei, não, eu vou cuidar do site, eu vou fazer o site novo e vou botar no ar. Só que eu nunca tinha feito isso antes. Eu tinha visto alguns vídeos, eu tinha tido um blog no Blogspot, entendeu? Mas eu nunca tinha feito aquilo. E aí eu fui lá, comecei a futucar as pastas lá da hospedagem. Quem entende de site de hospedagem vai entender o que eu tô falando agora. E aí eu vi lá, não, beleza, deixa eu fazer aquilo de colocar o site em manutenção, deixa eu tirar o site do ar, o site antigo, enquanto eu faço o novo, e deixar em manutenção. E aí eu vi, beleza, tem a pasta aqui do servidor, e eu tirei, apaguei tudo que tinha na pasta. E eu fiz isso, assim, super insegura, sem ter certeza do que eu tava fazendo, mas sem coragem de pedir ajuda. E eu basicamente deletei todo o servidor de e-mail de uma agência de turismo. E, assim, basicamente eu fiquei morrendo de vergonha e eu não sabia o que falar. Do nada, assim, eu via as pessoas ao meu redor falando, tipo, meu e-mail saiu do ar, meu e-mail parou. E eu ficava, tipo, ai meu Deus, eu acho que fui eu, mas eu não tinha certeza. Mas o que eu faço? E aí, eu nem falei com, tipo, ninguém da agência de cara. Eu liguei pro técnico que auxiliava e falei, olha, aconteceu isso, eu acho que eu fiz besteira, me ajuda. E eu esperei o momento que eu já tinha feito a merda colossal pra pedir ajuda. E quando eu pedi ajuda, ele conseguiu consertar. A agência ficou 2 horas sem receber e-mail, o que eu acho que é bem problemático para uma agência de turismo, né? Porque os e-mails que eles perderam, acho que nunca mais foram recuperados durante aquelas 2 horas. E eu cometi um erro, assim, gigante. Mas eu tô aqui contando esse erro pra vocês, porque por mais que pra mim eu diga, é um erro gigante, eu acho que muita gente no trabalho talvez já tenha cometido erros parecidos. A gente erra mesmo, a gente faz besteira. Mas qual que é a lição da história aqui? Às vezes a gente se cobra tanto em saber as coisas que a gente acaba cometendo erros piores ainda por não aceitar que a gente não sabe algo e pedir ajuda antes. Então, se você for menos duro consigo mesmo, aceitar que você não sabe algo e pedir ajuda do outro ou estudar mais antes de fazer, realmente você vai evitar problemas maiores. Então, eu acho que essas 2 lições servem, né? Uma, de um lado, que foi a da bateria, você não se cobrar excessivamente numa coisa que você ainda está aprendendo, e a outra é pior ainda quando você não tem coragem de admitir que não sabe e se cobra saber algo que você ainda não sabe. Então, são as 2 exemplos que eu queria trazer para vocês da minha vida pessoal que vão ajudar a tangibilizar a autocobrança e, quem sabe, que vocês consigam identificar com situações que já aconteceram na vida de vocês. Então, a outra coisa que eu queria trazer aqui é que eu entendo que vocês podem estar vendo esse vídeo e ter algumas objeções, né? E uma coisa que eu tinha muito quando eu pensava em parar de me autocobrar tanto é o medo de ser pior, do tipo, nossa, mas se eu já me cobro do jeito que eu me cobro e eu ainda erro pra caramba e não sou boa em nada, imagina se eu parar de me cobrar. Eu tinha esse pensamento. Sempre que eu queria parar com a autocobrança, né? Sempre que eu queria aprender a aceitar meus erros, eu pensava, putz, mas é melhor eu continuar me cobrando do jeito que eu me cobro, porque se eu parar, eu vou piorar, eu vou descer de nível, eu vou ter menos qualidade no que eu faço, eu vou ter um rendimento pior, eu vou errar mais, eu vou ser pior, porque hoje eu já me cobro bastante e não sou tão boa quanto eu gostaria. Pode ser que você pense isso. Cara, não pensa isso, tá errado. Eu pensei isso por muito tempo e não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum pensar isso. Porque todo erro que você comete, autocobrança que você faz consigo mesmo, ela tá te colocando pra baixo. Ela tá te dando insegurança. E você vai ser melhor e você vai ter um desempenho melhor e render melhor só de não se cobrar tanto, de olhar para os seus erros como oportunidades de crescimento e não como coisas horrorosas e o fim do mundo. Então, não pensa dessa forma. E só o fato de você pensar isso mostra que a sua cobrança é tão excessiva que não importa o quanto você aprenda a frear ela, você não corre risco nenhum de se tornar aquela pessoa que caga e não faz nada direito e não tá nem aí. Você não vai ser essa pessoa. Controlar a sua autocobrança excessiva
para que você tenha uma relação melhor com seus erros, não corre risco nenhum de você tornar uma pessoa desleixada, tá? Não tem esse risco, pode ficar tranquila quanto a isso, porque por muitos anos eu tive esse medo e depois eu aprendi que era a maior baboseira que eu podia pensar. Outra coisa que eu pensei que poderia ser um problema pra vocês, que foi pra mim, é pensar que, cara, o que funciona pra uns não funciona pra outros. Não vou nem tentar essa técnica que você vai propor aqui, porque pra mim não vai funcionar. Eu achei legal trazer essa reflexão, porque você pode estar pensando isso. Jéssica, o que você vai botar aí não vai funcionar pra mim. Funciona pra você, mas não pra mim. Cara, isso é autossabotagem. Tenta. Porque a gente não é tão diferente assim. Se a gente se a gente tem, tipo, 99% do nosso DNA parecido com um rato, então pode ter certeza que eu e você somos parecidos o suficiente para essa técnica funcionar. Pode ser que ela tenha maneiras diferentes, né, de se manifestar na gente, pode ser que leve mais tempo, menos tempo para você, pode ser que você tenha que fazer algumas adaptações, pode ser que a forma como você lide com a técnica seja diferente de mim, mas o nosso cérebro não é tão diferente assim para a técnica não funcionar, beleza? Acho importante deixar isso claro, que vai funcionar, é só você confiar e fazer o processo direitinho que ela funciona. Se não funcionar, provavelmente você não tá fazendo esse processo direitinho, com a frequência que você deveria fazer, da forma como você deveria fazer. E a última coisa que eu queria reforçar é que você pode ter medo de não colocar essa prática, né, de colocar essa técnica em prática no dia a dia, de meio que ela ficar aqui nesse vídeo e não ir para lugar nenhum. Então, o que eu queria reforçar aqui não se cobre de fazer essa técnica todo dia, mas entenda que se você ainda não estiver evoluindo por causa da técnica, é porque você ainda não criou o hábito de fazer essa técnica todo dia. Então, eu não quero que você se cobre por não estar conseguindo praticar ela todo dia, mas entenda que é praticando ela todo dia que você vai começar a obter os resultados que você precisa. Então, beleza. Dados esses 3 pontos que eu queria trazer para vocês, vamos entrar de fato no que é essa técnica, né? Lembrando que não é para você se cobrar com ela, de executar ela, para que ela própria não vire mais uma fonte de autocobrança excessiva. Então eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Não façam com que a execução dessa técnica vire mais uma fonte de autocobrança excessiva, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é entender a naturalidade dos erros. Então, errar é humano, beleza, todo mundo escuta isso, mas mais do que isso, o bebê, ele aprende errando, né? Quando você observar um bebê, se você tem bebês na sua família ou até na sua casa, você sabe que ele erra pra caramba, que ele faz tudo errado, que ele não consegue segurar as coisas, ele fica ali com a mãozinha dele tentando segurar as coisas e é uma frustração, é um sofrimento de não conseguir segurar as coisas. Mas isso mostra como é difícil aprender algo novo quando tudo é novo pra você. E deve servir de inspiração pra gente que a gente já foi aquele bebê e que a gente já teve dificuldade de agarrar uma coisa com a mão. E a gente superou aquilo. Então, todos os erros são superáveis e você tem capacidade de superar eles, porque se você era um bebê que não sabia absolutamente nada e você aprendeu a falar, a se comunicar, a gesticular, a pegar as coisas com a mão, você vai conseguir superar os erros que você comete hoje. Você é totalmente capaz. Esses erros fazem parte. Se você, quando bebê, não tivesse insistido naqueles erros e tivesse entrado num ciclo de frustração horroroso pelos erros que você cometia, você nunca ia ter aprendido a segurar as coisas com a mão, entende? Então, essa é a primeira coisa, é você entender que esses erros são normais mesmo. Eles são parte de como o ser humano funciona e não existe você aprender uma coisa de primeira sem errar. Se você aprender uma coisa de primeira sem errar, em algum momento você vai cometer algum erro absurdo porque você nunca tinha aprendido aquela coisa de fato, você só achou que aprendeu. Claro que eu tô falando de coisas mais complexas, né? Você pode aprender coisas simples de primeira, tudo bem. Mas o ponto toda vez que você cometer um erro, você precisa aprender qual que é a naturalidade
desse erro. Então, a gente já está entrando agora na técnica no passo 1. Toda vez que você cometer um erro, a primeira coisa, e lembrando, é para você colocar isso em prática no dia a dia. Tenho certeza que você erra alguma coisa todo dia. Não surta com isso se você não sabia, mas eu tenho certeza que todo dia você erra alguma coisa. Então, o exercício aqui é, ao longo do dia, quando você cometer algum erro, por mais bobo que ele seja, pode ser queimar seu café da manhã, pode ser tropeçar, entendeu? Pensa deslizes, pequenas coisas que acontecem, você vai tentar olhar para aquilo e sim, tropeçar conta, porque eu sei que tem gente que fica bolado consigo mesmo e se xinga e se acha um merda quando tropeça, isso acontece. Então até tropeçar vai contar como erro para essa técnica. Você vai pegar aquele erro e você vai identificar. Esse erro é um erro de uma coisa nova que eu tô aprendendo e aperfeiçoando, ou foi um erro de uma coisa rotineira por desatenção, né? Vamos combinar aqui que todo mundo aqui já aprendeu a andar, a não ser que você esteja em reabilitação ou algo assim, mas o que eu vou tomar como princípio aqui é que se você tropeçou, é porque você estava distraído e não porque você não sabe andar. E qual é a gravidade de tropeçar? Você não tem que se cobrar e se culpar por ter tropeçado, porque não vai ter um impacto enorme na sua vida. Não é um erro imperdoável, longe disso, é um erro ok de se cometer. Então, se você foi lá, tropeçou e você estava tendo um dia ruim, tropeçou e você ficou puto consigo mesmo porque você tropeçou, isso foi uma cobrança excessiva, porque foi um erro totalmente rotineiro, de uma coisa que não tem um peso importante, não tem um impacto importante na sua vida, porque esse tropeço não vai te prejudicar. Então, não vale a pena você gastar a sua energia em sofrer por esse tropeço. Então, primeira coisa, eu cometi um erro que me frustrou. Aí eu pego meu caderninho e eu vejo, cara, esse foi um erro de uma coisa nova que eu tô aprendendo e ainda tô aperfeiçoando e por isso eu errei, ou foi um erro que, tipo, eu errei, mas de madura, assim, sempre erro isso e é uma coisa que eu errei por desatenção, ou seja, queimei alguma coisa, tropecei, ou até mesmo por desatenção, fiz alguma ali besteira no trabalho, troquei os arquivos de um e-mail, né? Isso também pode acontecer. E aí, a primeira coisa que você vai fazer quando você vê que é um erro por uma coisa nova é escrever, tá? Você vai escrever ou falar. Eu não quero ser bom nisso, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Porque quando a gente cria, nossa, eu tenho que ser bom nisso, você automaticamente vai pro eu sou ruim, entendeu? Se você tá falando que você quer ser bom, automaticamente seu cérebro tá entendendo que você é ruim nisso, e isso desmotiva. Quando você fala você quer ser melhor, você não tá falando que você é ruim, você só tá falando que você poderia ser melhor. E o que é bom, né? Qual que é o parâmetro para bom? Talvez você nunca chegue no seu bom. Então foca no ser melhor. E outra coisa é você trocar, né? Agora estamos falando do erro de coisas novas, lembrando. É você trocar o não sei pelo eu ainda não aprendi. Porque toda vez que você erra e a primeira coisa que vem na sua cabeça é eu não sei fazer isso, você se limita, você está colocando um ponto final, eu não sei. E é muito melhor trocar por um eu ainda não aprendi. Porque o eu ainda não aprendi dá o espaço para você estar nesse processo de aprendizado e você vai sofrer menos com aquele erro se você repetir eu errei porque eu ainda não aprendi, do que se você pensar então você vai sofrer muito menos com aquele erro se quando você errar você pensar eu errei porque eu ainda não aprendi, do que se você pensar eu errei porque eu não sei. Então, beleza, isso que você pode fazer quando você identificar que é um erro por coisas novas que você ainda está aprendendo. Agora, e o erro por coisas rotineiras? O erro por coisas rotineiras, muitas vezes ele vai acontecer por falta de atenção. Então, para isso, você pode praticar o exercício da atenção plena. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas eu vou lembrar que para um tropeço ou para queimar uma comida, a não ser que você queime comida todo dia, são erros que você tem que se perdoar mais. Tudo que eu tenho pra dizer aqui é, cara, aceita que isso é uma autocobrança excessiva, que você nunca chamaria o seu filho, ou a sua filha, ou o seu irmão, ou a sua irmã de um merda por ele ter tropeçado no chão, você nunca jogaria ele pra baixo e chamaria ele disso ou daquilo, que nem você faz consigo mesmo se ele tropeçasse. Então, o melhor jeito de você entender se uma cobrança excessiva, se um erro é muito perdoável e até idiota, você tá puto consigo mesmo por ter errado, é pensar em como que você reagiria com outra pessoa errando aquilo, beleza? Então,
Para as coisas rotineiras, a primeira coisa é se perguntar se outra pessoa errando isso, você teria a mesma reação ou se você teria sido mais generoso com aquela pessoa. E entender se aquele erro é um erro de desatenção, né? E aí, se ele for um erro de desatenção, você vai começar a, sempre que estiver fazendo aquela atividade, praticar um exercício de atenção plena. O que é um exercício de atenção plena? É um exercício para tirar a gente do que chamam daquele piloto automático. Então, se você sente que você está cometendo erros rotineiros no trabalho, que você está errando a mesma coisa, que é algo que você... Não é nem que você já aprendeu, é que você já dominou, que você faz no automático, mas você trocou, você errou, provavelmente a sua atenção não estava naquilo que você estava fazendo, você estava divagando mesmo, estava pensando em outra coisa. E aí esse exercício que eu vou passar agora é muito legal, que é você quase que narrar para o seu cérebro cada ação que você vai fazer. E pode parecer meio doido, mas é você praticar, ter atenção no que você está fazendo. Então é você pensar consigo mesmo. Agora eu vou escrever um e-mail. Aí você vai lá, você está escrevendo e-mail. Agora eu vou mandar esse e-mail para tais pessoas. Por quê? Porque no seu cérebro, quando você vai fazendo aquilo no automático, nem sempre você está pensando essas coisas, narrando cada ação que você está fazendo. E aí você faz um passo sem nem perceber. E aí é nessas horas que a gente troca o e-mail, é nessas horas que a gente erra uma fórmula no Excel, é nessas horas que a gente troca o sal pela pimenta na cozinha. É nesses momentos automáticos. Então, praticar esse exercício de prestar atenção e narrar o que você está fazendo na sua cabeça vai te ajudar a evitar esses erros. Então, deixa eu só estruturar, porque eu falei das técnicas aqui de um jeito mais aberto, mas agora eu vou estruturar essa técnica para você com um exercício que você faz num caderno, tá bom? Então, beleza. Qual que é a ideia? Cometer um erro, pega o caderno e escreve a situação e o erro que aconteceu. Lembrando que, assim, se você está ocupado agora, você não vai conseguir parar na hora do erro para fazer isso, mentaliza. Depois eu vou fazer o exercício desse erro e lembra qual foi o erro. Aí, quando você tiver um momento, você vai lá, pega o caderno e faz. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? É identificar se esse é um erro rotineiro ou um erro de coisas novas. Então, você vai lá, vai anotar a situação. Beleza, eu tava no trabalho e eu cometi esse erro. Aí você anota ali no caderno a situação, qual foi o erro. Depois, você vai dizer qual foi a emoção que você sentiu quando você cometeu aquele erro. Então, se você tá anotando no caderno, provavelmente é porque te impactou de alguma forma. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Você pode ter sentido frustração, decepção e culpa. Aí você anota frustração, decepção, culpa. E aí, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o quão mal, né, você se sentiu com aquele erro. E nem todos os erros vão ser 10, tá? Então, quando eu te falo pra você, dar uma nota de 0 a 10, lembra que é realmente pra você dar 10 só pra aquela coisa, meu Deus, fim do mundo. E aí você vai dando notas mais baixas, porque assim você vai conseguir entender se faz sentido a nota, o peso que você tá dando pra um erro que você cometeu. Você vai racionalizar ali e vai ver, o erro que eu cometi, eu trabalho num restaurante e me pediram uma carne mal passada e eu entreguei uma carne passada. Beleza. E aí você coloca a emoção ali do erro 10. Cara, será que valia a pena? Será que esse é um erro para você ter emoção nível 10? É essa reflexão que eu tô querendo trazer quando você faz esse exercício. Então você vai pegar no caderno, vai anotar a situação, vai anotar o que você sentiu e vai anotar de 0 a 10 qual que foi a emoção que você sentiu por causa daquele erro. Depois, você vai anotar se foi um erro de atenção ou se foi um erro do tipo, você ainda está aprendendo a fazer aquilo. Se foi um erro de atenção, então você vai praticar a atenção plena. Se foi um erro de uma coisa que você ainda está aprendendo, esse é o momento de você trocar o eu quero ser bom nisso por eu quero ser melhor, e trocar o eu não sei por eu ainda não aprendi, e pedir ajuda. Então você vê, eu ainda não estou conseguindo aprender isso direito, será que tem um plano de ação? Será que eu consigo pedir ajuda para isso? E aí, por último, para fechar, você vai escrever, tá? Para si mesmo, uma cartinha rápida, pode ser só um parágrafo, uma mensagem, um WhatsApp que você mandaria para a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, seu filho, a sua filha, se ele te contasse essa história toda, se ele te contasse, olha, eu tava no trabalho e
me pediram uma carne mal passada, eu entreguei uma carne passada, e aí, nossa, eu fiquei frustrado, eu fiquei culpado, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, e eu sofri muito, assim, se eu fosse dar uma nota pra essa emoção que eu fiquei por esse erro, de 0 a 10, eu daria 10. Foi horrível, eu tô me sentindo um merda por isso. Imagina que é essa pessoa que você ama muito, seu filho, sua filha, seu melhor amigo, sua melhor amiga, te falando isso. O que você escreveria pra ele? O que você mandaria? Porque quando você faz esse exercício, você tá pegando aquela generosidade que você tem de aceitar e ter empatia com os erros dos outros e colocando pra si mesmo, porque você também merece toda essa empatia e também precisa dela, e você precisa ser coerente com a forma como você enxerga os erros. Então, você não pode achar que um erro é mais grave quando você comete do que quando outra pessoa comete. Então, espero que essa técnica tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham pegado ela direitinho. Eu vou ver se eu consigo deixar uma imagem aqui em algum lugar mostrando, né, esse caderno, como é que você pode estruturar ele ali para trabalhar essas atividades. E eu vou deixar uma última dica final antes da gente fechar o vídeo para você praticar o erro no seu dia a dia. Pega uma coisa nova e amena para aprender. Por exemplo, se você ainda não sabe tocar guitarra ou violão, começa a aprender violão. Pega uma coisa que você sempre teve vontade de aprender, mas que você nunca tomou a iniciativa para aprender, e dedica parte do seu tempo para isso, do seu dia para isso, nem que sejam 10 minutos do seu dia para aprender essa coisa nova, como a sua prática de erro, como o momento do seu dia que você sabe que você vai errar porque você está aprendendo uma coisa nova. E aí, o que eu quero? Que você crie um ambiente, todo dia, olha que legal, você vai começar a aprender algo novo, e isso quer dizer que todo dia, por pelo menos 5, 10 minutos, você vai ter um espaço ali onde você sabe que você vai estar errando e que são erros saudáveis, construtivos e de forma alguma que devem entrar nesse seu ciclo de cobrança excessiva e vão te ajudar nesse processo a praticar, a lidar melhor com seus erros. Não tem coisa melhor do que você voltar a ser aquele bebezinho tentando pegar alguma coisa com a mão e tentar aprender algo novo e colocar em prática essas técnicas que eu tô falando, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E se você achou que esse vídeo te ajudou, pode ajudar mais gente, lembra de deixar o seu like. E também, se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve que todo dia tem vídeo novo. Então, até a próxima, gente!